Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre a minha vida, compartilhando com vocês a experiência, e o que eu percebo nesse mundo atual é que falta muito empatia. As pessoas vivem disputando espaço, as pessoas vivem discutindo por coisas simplórias, por coisas sem nenhum significado, e por outro lado a gente avalia que o que está faltando é você apenas ter a humildade de se colocar no lugar do outro. Se nós nos colocássemos no lugar do outro, seria muito mais fácil viver, seria muito mais fácil encontrar o caminho para a felicidade, porque na verdade todos nós somos moradores de rua e estamos perdidos procurando o caminho para voltar para casa. E voltar para casa significa se conectar, voltar para casa significa viver uma vida mais plena, uma vida mais saudável e uma vida com mais significado. Mas o que é que acontece hoje? As pessoas simplesmente elas viram as costas para a necessidade, viram as costas para a dificuldade das outras pessoas, e nós estamos vivendo em uma sociedade totalmente egoísta, onde o egoísmo dessa sociedade ela não tem limites, onde o egoísmo dessa sociedade é simplesmente o desejo de ser melhor do que o outro, o desejo de vencer o outro, o desejo de superar o outro. E aí a gente entra em uma competição totalmente desnecessária e, por outro lado, uma competição completamente desleal, onde as pessoas disputam espaço, onde as pessoas disputam tempo, e as pessoas esquecem de se amarem, as pessoas esquecem de se valorizarem. Hoje, se a gente analisar, falta muito amor próprio, mas falta carinho, falta atenção, mas sobra muito ego. As pessoas estão com superego. O superego é quando você acredita que você é a bola da vez. O superego é quando você acredita que você é a pessoa mais importante, que o mundo ele gira ao redor do seu umbigo, quando na verdade o mundo ele é muito mais do que você. Nós somos apenas uma pequena parte desse mundo do todo, mas as pessoas hoje elas vivem como se elas fossem o tudo, como se elas fossem mais importantes do que as outras. E aí falta o seguinte, falta humildade, falta dignidade, falta você se colocar no lugar do outro. E quando a gente começa a viver uma vida que simplesmente o egoísmo fala, a gente deixa o nosso superego aflorar, e quando o superego aflora, você deixa de ver o outro como o outro precisa ser visto, você deixa de dar atenção às pessoas, você deixa de dar carinho às pessoas, e você se perde, porque você vai acabar vivendo como uma ilha, cercada de água por todos os lados, e essas águas representam as suas dores, a sua prepotência, a sua arrogância, e você, em nenhum momento da sua vida, você se coloca na disposição de ajudar o outro, de fazer pelo outro. Você só quer que o outro faça por você, você só quer levar vantagem em tudo. Infelizmente, o povo brasileiro já vive essa realidade, que é uma questão cultural. Se nós observarmos desde o início da descoberta desse país chamado Brasil, que nós já vivíamos nessa cultura onde o português levava vantagem sobre o índio, e hoje a gente continua apenas alimentando uma cultura medíocre, uma cultura rasteira, uma cultura que é completamente diferente de muitos países. Se você pega países de origem europeia, você percebe que é diferente. O que eu falo do egoísmo é você compreender, você está numa fila e você, caramba, levar vantagem simplesmente porque tem uma placa ali, olha, se tem uma pessoa com criança no colo, e você vai na rua, pega uma criança que já pode ficar em pé, e você pega essa criança e coloca no colo para levar vantagem sobre os demais na frente da fila. Então o brasileiro vive uma cultura totalmente equivocada, onde nas casas lotéricas, onde no banco, você tem que colocar uma caneta lá para servir aos clientes, e essa caneta tem que ter uma corrente. Isso prova o seguinte, que as pessoas não são dignas de merecer confiança, e que as pessoas não são confiáveis. Se você deixar uma caneta ali sem a corrente, fatalmente irão levar aquela caneta. Aí você diz, porque é descuido, levou aqui. Não, é porque o brasileiro já tem essa cultura. Então nós precisamos a cada dia vencer essa forma de pensar, e principalmente mudar essa forma de viver, porque isso não está sendo benéfico, isso não está produzindo bons resultados, porque nós temos uma justiça hoje no Brasil que é egoísta, que é arrogante, que é prepotente, mas essa justiça é apenas uma representatividade daquilo que os seres humanos vivem, apenas uma representatividade da sociedade, porque os membros, os magistrados da justiça, eles saem
Da onde? Exatamente do seio da sociedade, das universidades da vida. Então, a realidade que nós vivemos é essa. Quando você não tem uma população realmente evoluída espiritualmente, evoluída mentalmente, você vai ter uma justiça ruim, você não vai ter uma justiça boa, você não vai ter uma sociedade boa. E o que é que acontece? Tudo que ocorre no Brasil atualmente é um processo sistêmico, onde envolve o seguinte: o mal está imperando. Por quê? O mal está dentro das igrejas, o mal está dentro da justiça, o mal está no teu bairro, o mal está em todo lugar. Por quê? O mal está dentro da sociedade, o mal está na vida das pessoas, na forma com que as pessoas lidam com suas emoções, onde você odeia o próximo porque o próximo não pensa igual a você. Nós temos hoje um Brasil totalmente dividido politicamente, mas não só politicamente, porque a minha vida inteira me falaram que política seria a arte de governar um povo. Eu acredito que política é a arte de roubar um povo, cobrando altos impostos, e foi exatamente sobre política que Jesus Cristo veio no mundo e brigou, e Jesus Cristo trouxe a mensagem seguinte: não sejam roubados. E hoje nós aceitamos o roubo, nós aceitamos a corrupção como se fosse algo natural e algo normal, porque na verdade é para uma sociedade corrupta, para uma sociedade que foi criada e doutrinada para levar vantagem sobre os demais. O Brasil ainda é um país até bom, eu diria, mas o que é que acontece? Depende de cada um de nós. Eu falo sempre, essa praça aqui, ela passou 1 ano e 6 meses fechada para a reforma. Em menos de 6 meses ela já está sendo toda destruída. Por quê? É uma cultura que tem, um espírito de destruição que tem nas pessoas. Como é que você consegue mudar isso? Se você não tratar a alma, se você não cuidar da mente das pessoas e fazer as pessoas compreenderem que essa praça é uma extensão da minha casa, que essa praça foi construída com recursos públicos e que recursos públicos eles partem dos impostos que nós somos obrigados a pagar um valor elevado. Então tudo é cultura, tudo é tradição. Infelizmente falta empatia nesse país chamado Brasil. Então vamos ser mais empatas, vamos nos colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro e sentir a vida do outro, para que a gente julgue menos e a gente faça mais. Sucesso sempre. Uau! Uau!